Sejam bem-vindos para a sequência da nossa série de estudos com as profecias do Apocalipse. Hoje, uma breve consideração sobre o capítulo 8 e 9 do Apocalipse, o terceiro bloco da série de cenas ou eventos, onde vamos estar falando sobre as 7 trombetas. Já temos esse estudo gravado, onde trabalhamos 2 mensagens, mas hoje um resumo dos 2 capítulos em si. Eles estão tratando do mesmo tema, onde é retratado através das sete trombetas, onde as 4 primeiras referem-se à queda de Roma ocidental, as 2 sequencialmente, a 5ª e a 6ª trombeta de Roma oriental, e a última, o colapso geral, todo mundo globalizado, de todos que se rebelam e não aceitam a mensagem de salvação. Após a ascensão de Constantino, ele divide o império em 3 partes, em seus 3 filhos, deixando o que nós chamamos, mencionamos aqui, da Roma ocidental, com a capital Roma mesmo, Roma oriental, partes ali da Ásia, onde Constantinopla era a capital, e a África, a capital Cartago. Vamos estar pegando as figuras de linguagem de cada uma dessas trombetas. Trombetas têm um significado importante, vamos ver alguns versos, pelo menos 2 na Bíblia, onde fala sobre isso, tanto no sentido de alertar, de uma convocação. E, aliás, a própria volta de Jesus, os anjos tocando trombetas, ao soar a 7ª trombeta, os mortos estarão, os vivos preparados serão transformados para estarem com o Senhor. Quero convidar você que nos acompanha através da Rádio 97, a você que vai estar acompanhando através do canal no YouTube, a termos uma palavra de oração, de agradecimento, pedindo a preparação, a unção do Espírito Santo do Senhor para entendermos a mensagem. Bondoso Deus, graças rendemos pelo cuidado, pela proteção, pela oportunidade de estudar a palavra, de entender as figuras de linguagem utilizadas no Apocalipse e entender que o contexto histórico vem simplesmente confirmar aquilo que a profecia já havia apontado. Que a graça do Senhor nos alcance e que venhamos entender que a profecia apontava a queda de impérios, em específico nesse assunto a queda de Roma, ou a divisão de Roma, mostrando que estamos bem perto da volta de Jesus. Dá-nos a tua graça, te rogamos e agradecemos em nome de Cristo. Amém. Trouxemos aqui então, podemos chamar, quem sabe, as 7 trombetas ou a queda de declínio de um império. Primeiramente, uma pergunta: qual o significado de tocar trombetas em profecias? 1 Coríntios 14, 7 a 8, está escrito assim: da mesma sorte, ou da mesma maneira, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Então há essa ilustração onde o apóstolo Paulo está falando que os instrumentos, ele citou alguns, se você não tocar de maneira agradável, usando os acordes corretos, as harmonias corretas, melodia, ritmo, você não vai ser agradável à música. Da mesma forma, na trombeta, se ela der sonido incerto, quem vai se preparar para a batalha? Então ele está usando o sentido de uma batalha, ou de um sentinela que toca uma trombeta avisando de que o inimigo estaria vindo ou sob um ataque. Então é importante, e eu não entendo muito sobre essa questão, mas é ali de que, dependendo da forma do toque da trombeta, está falando de um determinado assunto, de uma invasão, de uma preparação para uma situação, uma emergência. E justamente essas trombetas está ilustrando a queda
do quarto império da profecia. Babilônia já havia passado, os Medos e Persa, a Grécia, estava em Roma, o quarto império. Roma, diferente dos outros, ela não é conquistada por um outro poder, mas ela, devido às suas próprias situações internas, corrupções, as apostasias em si, o descontentamento daqueles que eram súditos, vamos dizer assim, a profecia apontava em Daniel, capítulo 7, que Roma se dividiria em 10 reinos. Até mencionei, de Constantino, que dividiu inicialmente em seus 3 filhos, e depois, então, as tribos, chamadas tribos bárbaras. Do que fala as 7 trombetas? Então, as 4 primeiras já mencionei, a queda de Roma do Ocidente, as 2 seguintes, Roma Oriental, e a última, então, revela o colapso de todo o governo humano. Nós vamos estar, esperamos em Cristo que aconteça, não muito distante, quem sabe, de vivenciar isso. O mundo caminha para essa situação, um mundo totalmente globalizado, ou praticamente globalizado, no sentido, é claro, tem suas nuances próprias, né? Uma parte puxa para um lado, outro para outro, mas as Nações Unidas têm trabalhado bastante em cima disso, né? Para que chegue a um acordo. Até trabalhei uma mensagem há poucos dias, gravei para o canal, não ainda para o canal no YouTube, mas gravei, fiz uma live sobre isso, preguei também em Paraná, uma programação que tivemos, falando sobre o 8º poder e a vitória do Cordeiro. Vamos falar sobre esse tema, Apocalipse, uma junção de Daniel 7, Apocalipse 13 e Apocalipse 17, falando justamente dessa utopia de querer unificar todo mundo em uma só plataforma. Como é descrito, então, essas trombetas, né? Temos aí a primeira, Apocalipse 8, verso 7, diz que saraiva e fogo misturado com sangue foram lançados à terra, e foi queimada a terça parte das árvores de toda a erva verde. Como eu mencionei, ela foi dividida inicialmente por Constantino em 3 partes, Roma Ocidental, Oriental e África. E essa primeira trombeta foi representada pela invasão de Alarico a Roma, né, e grande morticínio que seguiu os germânicos. Apocalipse 8, versículo 7. Então, nós já mencionamos isso aqui. E há um comentário de Jerônimo, que ele diz assim, o grande e glorioso sol do mundo foi se apagando, Roma, a cidade eterna, começou a cair. Alarico veio das montanhas e atacou cidades e vilas, queimando tudo que estava em seu caminho. Cidades inteiras e vilas foram queimadas e o sangue correu pelas ruas. Isso aqui então que um velho ermitão, um poeta Claudiano, lamentou pateticamente a sorte das árvores que se queimaram durante a conflagração. Então, a história, né, confirma aquilo que a profecia apontava que seria. Agora, o que João viu ao soar a segunda trombeta, diz que foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo, tornou-se em sangue a terça parte do mar. Morreu a terça parte das criaturas que vivem na terra ou no mar. Perdeu-se a terça parte dos barcos. Então, a segunda trombeta apresenta a invasão de Roma por Genserico, né, o qual em uma noite incendiou mais de 1.100 navios romanos. Os vândalos, Apocalipse 8, versículo 8. Interessante que essa palavra vandalismo está justamente muito ligada, né? Isso é só um bando de vândalos, o vandalismo ou algo nesse aspecto. Então, como nós mencionamos, o primeiro ataque foi feito por terra, o segundo pelo mar, e diz que eles causaram tanto estrago que até hoje, como mencionei aí, nos referimos a grandes danos materiais como o vandalismo, um ato de vandalismo. Então, foi uma das tribos que trabalharam na queda do Império Romano. Diz aqui que os vândalos levaram os candelabros dourados que Tito saqueara do Templo de Jerusalém, no ano 70, e os ataques de Genserico, fiéis à profecia, foram quase todos pelo mar.
como mencionei aqui, mais de 1.100 navios destruídos, matando mais de 100 mil homens. Então, Roma está em decadência, né? Ela reinou como império de 168 a.C. a 476. Constantino Max, 321, ele já traz algumas mudanças, eu até falei sobre isso em outro tema, divide em 3 partes, geralmente fala muito sobre a questão de 3 partes, justamente o que estava dividido, né? E as outras tribos, como que cada um desses ataques, dessas tribos, dessas trombetas, fossem marteladas ou pancadas ali naquela estátua que Daniel havia interpretado os sonhos de Nabucodonosor, a estátua de Daniel 2, representando os 4 grandes impérios. O que representa a terceira trombeta? Diz que caiu do céu uma estrela ardendo como tocha na terça parte dos rios e nas fontes das águas. O nome da estrela era Absinto e a terça parte das águas tornou-se em Absinto. Então, tivemos o primeiro ataque por terra, o segundo por mar e agora por rios e fontes das águas. Que muitos homens morreram. A terceira trombeta representa a invasão dos hunos. A estrela é tida como Átila, o rei dos hunos. E o amargo significa as consequências dos ataques de Átila, pois até mesmo o contexto histórico afirma que ele vangloriava em dizer que onde passava o seu exército, a relva ou a grama não voltava a nascer. Apocalipse 8, versos 10 a 11. Então aqui, os seus ataques, no ano 451, um total de 300 mil homens morreram nessa batalha. E ali a Europa é separada da Ásia, né, como mencionamos. Roma Ocidental, capital Roma, 4 dessas trombetas caem nesse contexto de Roma Ocidental. Roma Oriental, ligado mais à Ásia, capital sede Constantinopla e a África, Cartago. Que cena impressionante João viu ao soar a 4ª trombeta. Então aqui está concluindo a parte de Roma Ocidental. Diz que foi ferida a terça parte do sol, da lua, das estrelas, para que a terça parte não brilhasse. Então, é claro, estamos falando aqui não simplesmente de contexto literal, é claro que há sinais também no mundo, no sentido literal, né, do sol, da lua, das estrelas, caminhando para o tempo do fim, falando sobre isso, a lua, o sol, as estrelas, mas aqui no contexto mais voltado para Roma, um simbolismo que, falando da queda de Roma Ocidental, chegando ao seu declínio, imperadores, cônsules, senado, chegando ao fim. Então, um bom símbolo para o sol, a lua, as estrelas. Quem sabe o rei, os seus consulados, os imperadores, as formas de governo, né, por qual Roma passou, as suas 7 formas de governo. No comentário, aqui quero fazer um comentário do livro Apocalipse verso por verso, ele fala que devemos lembrar-nos de que Roma era o seu próprio inimigo. Os inimigos reais de Roma, mais do que as tribos bárbaras, eram a imoralidade, a corrupção, que abriram o caminho para o ataque dessas tribos, ou a insatisfação, né, como acontece em vários países, com descaso, quem sabe, do governo, guerra civil e assim, algo semelhante. E aí, ele vem dizendo ainda que as últimas 3 trombetas foram as mais severas do que as primeiras que já tinham soado. Agora, por causa da grande apostasia, o cristianismo seria atacado por algo novo. E entramos então para a parte de Roma Oriental, ou as 2 próximas trombetas. As 4 primeiras, Roma Ocidental, as 2 na sequência aí, 5ª e 6ª, Roma Oriental, e a última, o colapso do mundo como um todo. Que mensagem traz a 5ª trombeta? Diz que uma estrela cai na terra, foi dada a chave do poço do abismo, vieram gafanhotos sobre a terra, tinham poder como os escorpiões. Então, alguns faz até, quem sabe, uma ligação dessa estrela, comparando-se ao próprio Satanás, o inimigo que de fato está a infiltrar-se ou a direcionar
ou a influenciar, né, nações, conquistas, em todo esse aspecto. A quinta trombeta significa o surgimento dos árabes, os seus grandes exércitos. O maometismo surgiu e se espalhou como fumo, como fumaça, ameaçando escurecer a luz do Evangelho. Então, como eu mencionei, Satanás tem sido retratado como uma estrela caindo do céu, e nessa profecia ele usa líderes islâmicos para servir aos seus propósitos e infligir perseguição sobre o cristianismo e o judaísmo, que eram as religiões mais predominantes. Então, um novo poder, uma nova linha de espiritualidade surgindo, crescendo e impondo. Aqui diz que, falando sobre o poço do abismo, né, uma vívida descrição do deserto da Arábia, uma terra totalmente inóspita, um lugar de morte. Então, representando isso no contexto aí das trombetas. Os gafanhotos, diz que por muitos anos teólogos têm concordado que era uma descrição dos sarracenos, dos turcos, dos desertos da Arábia. Então, vemos os muçulmanos como gafanhotos, tribo após tribo. E aqui, então, eles invadiram a Terra Santa, o Oriente, o Norte da África, e fazem as suas conquistas. Diz aqui que pelo menos 8 cruzadas, né, saíram a guerrear entre os séculos 11, 12 e 13. E a doutrina do islamismo vai ganhando força, um novo império, o Império Otomano, um novo período agora, né, no contexto histórico, e a história ela aponta isso para nós. Roma, então, foi aquela que mais perdura, tanto no contexto, primeiramente, império, e depois também compartilha esse poder, como mencionei, inicialmente as 3 partes, Roma Ocidental, Roma Oriental, a África, as 10 tribos, divisões, tornando-se o que nós conhecemos como a Europa hoje. Avançando aqui, Apocalipse 9, 1, 12, eu já comentei, né? O significado do surgimento dos árabes, seus grandes exércitos, maometismo, que se surge, se espalha como fumaça, ameaçando escurecer a luz do Evangelho. Agora, o que viu ao soar a sexta trombeta? Então, fechando essa parte do ciclo agora de Roma Oriental. Apocalipse 9, 14 a 15, que solta os 4 anjos presos junto ao rio Eufrates, preparado para a hora, dia, mês e ano. Então, esse aqui é um período que compreende exato 391 anos. Os 4 anjos são Alepo, Icônio, Damasco e Bagdá, que compreendia, né, o Império Otomano, que entrou em colapso, onde hoje é as Nações Unidas e a Turquia, mas não com aquele poder, né, que tinha como Império unificado. Interessante que uma pessoa, Josias Litt, né, ele profetiza exatamente, compreendendo o princípio dia, ano, né, que a Bíblia ela apontava. Ele fala justamente sobre essa situação, onde cai o Império Otomano e a partir dali não mais se estabeleceria como um poder. Isso serviu como base para que muitas pessoas da época que questionavam, que criticavam a Bíblia, passassem a crer. Eles muitas vezes falavam que os cristãos usavam primeiramente o contexto histórico para trazer as suas ideias. Apesar de que muitas vezes por crítica, porque as profecias de Daniel mostram muito bem claro, né, essa questão de como Deus revela a história antes dela acontecer, no contexto profético. Tem aqui um comentário que diz que, diferente, né, da parte de Roma Ocidental, as tribos ali, eles deram ordens quando conquista a Síria em 632, aquele que sucede Maomé no comando, ele diz, quando
enfrentarem as batalhas pelo Senhor, comportem-se como homens, sem voltar as costas. Então, sejam firmes nisso. Mas ele faz uma exceção. Não deixem a sua vitória ficar manchada com o sangue de mulheres e crianças. Não destruam as palmeiras, não queimem nenhuma plantação de milho, não cortem as árvores, nem façam qualquer dano ao gado, exceto aqueles que vão comer. E ele até fala que essa questão das árvores se aplica àqueles que procuravam ser fiéis, né, à palavra de Deus. Um ponto interessante aqui, de que a reforma, Martinho Lutero e alguns outros que trabalharam, né, reformadores, são vários reformadores no contexto da história, quando a igreja estabelecida estava, quem sabe, prestes a eliminar esses nomes, esses homens, eles tiveram que deixar de imediato isso e lidar então com essas invasões, com esses problemas agora, essa parte dos muçulmanos, e senão, quem sabe, nem teria havido a ideia do protestantismo, não teria crescido ou difundido, né, as suas ideias. Que diz, né, que as árvores simbolizam o povo de Deus, deixado vivo pelos muçulmanos, que tem o selo de Deus, e que vai ter uma dupla aplicação no contexto também do tempo do fim. O selamento, falamos sobre isso, 2 temas. Falamos sobre os mandamentos de Deus, o selo de Deus, o 4º mandamento, escrito pelo dedo de Deus, onde mostra, ou também selados, né, com o Espírito Santo de Deus da promessa. Então, durante a reforma de Lutero, quando o Estado quis extingui-la, veio o ataque dos muçulmanos, o governo esqueceu então os reformadores e passou a defender-se dos turcos. Então não haveria protestantismo hoje se não fosse, de certa forma, né, os turcos, porque eles saem no contexto profético, trazendo as suas ideias, as suas crenças. A igreja estabelecida tem que focar nisso e esquece, de alguma forma, então, os reformadores. Fechando aqui, a 7ª trombeta, apesar de que não vou entrar nesse, vou ter um tema só sobre isso, Apocalipse 10, vou ter uma mensagem só sobre isso, mas quero trazer só um verso, vou entrar mais nele no próximo estudo. Apocalipse 11, verso 15, vou falar sobre Apocalipse 10, um livro aberto, os 7 trovões, onde é dito que não era para João descrever, revelar o que foi falado dos 7 trovões, que tem a ver com a nossa experiência para hoje, o nosso tempo, até a volta de Jesus. Mas ele diz que o 7º anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grande voz que dizia: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e eles reinará para todo o sempre. Por isso que nós mencionamos que as 4 trombetas, a história confirma que ela teve a ver com as conquistas e a queda de Roma ocidental, daquela divisão que Constantino havia feito. As 2, a 5ª e a 6ª, de Roma oriental, ali voltado mais para a Ásia ou Constantinopla, né, e o Império Otomano, e a 7ª trombeta tem a ver com a queda do mundo como um todo, porque diz que ao tocar a 7ª trombeta, houve vozes, os reinos do mundo vieram a ser do Senhor e do seu Cristo, de Deus e de Cristo. Não vai ter um 5º império a dominar. Então, eles vão até tentar unificar, até falei, né, o 8º poder, a vitória do Cordeiro, onde as nações unidas, o mundo, no contexto globalizado, nas suas subdivisões, impor no contexto político, social, econômico, impor para a adoração, mas vieram, ao tocar a trombeta, vieram a ser do nosso Senhor, do seu Cristo. Então, isso é a certeza que temos de que não vai haver um outro império a não ser o império onde Cristo irá governar. Aqui diz que uma das particularidades da 7ª trombeta
é que os salvos, os 24 anciãos, o mundo, as pessoas no todo, eles prostraram, adoraram, dizendo que ele era e há de vir, e que pelo poder dele reinará para todos sempre. Que a graça de Deus alcance a você que vai estar ouvindo essa mensagem na Rádio 97, ou quem sabe no canal no YouTube, ou recebendo essa mensagem através do WhatsApp, que pode ser direcionado para uma dessas que eu mencionei. Vamos estudar, buscar o conhecimento da Palavra de Deus. Caso tenha também alguma pergunta, questionamento, pode nos mandar mensagem no nosso WhatsApp, 984-87-27-12. Vamos falar com o Senhor. Bondoso Deus, amorável Pai, graças rendemos pelo cuidado, a proteção. Suplicamos a iluminação do Teu Santo Espírito em nossas vidas, na vida de cada pessoa que vai estar vendo, ouvindo essa mensagem. Queremos buscar a compreensão, o conhecimento e preparar-nos para os eventos finais. Já ocorreu 6 dessas trombetas, a queda de Roma no contexto ocidental, contexto oriental, e aguardamos a 7ª trombeta, que será os reinos do mundo viesse ser do Senhor e de Cristo, onde os seus súditos, onde todos aqueles passado, presente, quem sabe no futuro, vão estar ou poder estar com o Senhor para a eternidade. A graça do Senhor nos alcance, te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.